strong. E estamos de volta com o programa Conexão João Santos. Boa noite, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Estou começando aqui mais um podcast, aqui pelo programa Conexão, pelos canais da TV Foco. Recebendo aqui essa pessoa super legal, ela já virou sócia aqui do nosso programa, né? Acho que é melhor reservar horário já. Já, né? Acho que bom, Vai ficar legal, né? Vai ser uma dupla, assim? Cirlei e João Santos, é sonoro pelo menos? Vai ficar legal, hein? Esse programa vai acabar bombando, hein, Cirlei? Cirlei, professora, advogada. Cirlei, estudando sociologia. Pois é, João, eu tô numa eu tô quase assumindo a velhice, né? O pessoal fica assim, tô com coisa de velho, eu tô me dedicando às minhas paixões, assim. Então, eu costumo dizer que eu entrei numa fase em que eu, graças a Deus, eu estou conseguindo exercer um pouco as minhas paixões. Então, o direito é uma paixão, a política é uma paixão, essa questão de tentar contribuir um pouco mais como servidora, defender as causas que eu acredito, e agora aí enveredando aí um pouco para a sociologia para tentar entender um pouco, né, essa bolha que a gente acaba às vezes vivendo, né, e de repente a gente precisa de um pouco mais de tranquilidade para enxergar isso, né. Então eu tenho me dedicado um pouco às minhas paixões, e sociologia é uma delas, assim. Então vai ser brevemente, vamos ver como é que vai estar aí. Se você está falando de sociologia, você já jogou o joguinho da velha, não já? Ah, já joguei jogo da velha. Você prefere começar com a bolinha ou com aquele asterisco? Eu prefiro com o xizinho. Com o xizinho? Com o xizinho, Porque a bola ela é mais cíclica, né? Então eu vou mais na assertiva, mais no visual ali. Eu acho que o xizinho eu me enrolo menos. Que legal, hein? Cirlei, vamos dar uma girada aqui 360 graus. A função hoje a profissão de advogado fascina muito ainda? Você está perguntando para uma pessoa que sempre foi apaixonada pelo direito, né? E uma pessoa que sempre teve muita clareza que quando você tem uma norma, que quando você tem uma lei e quando você tem que fazer justiça, é melhor que se faça justiça, né? Então eu sou suspeita para falar, a gente precisa não só do advogado, mas desse exercício que o direito proporciona, que é o respeito ao outro. É saber que o seu direito vai terminar exatamente quando começa o meu, e a gente precisa não só regular as relações, mas a gente precisa desse exercício mesmo de respeito, de cidadania. Eu acho que o direito é muito isso, né? É muito essa situação de mediar um pouco as relações, e nem sempre hoje a gente tem no direito uma linha, né, de mediação que é muito mais forte do que o contencioso, que é a briga, né? Então a gente tem uma cultura de judicialização, né? Tudo pra gente, vou levar pra justiça. Você falou que eu sou careca, eu não gostei, vou tacar você na justiça. Temos ainda esse lado muito, né, do contencioso, muito da briga, mas ao mesmo tempo a gente está numa fase do direito em que a gente tem muito essa questão da mediação, da busca do diálogo, da questão de entender como é que aquela situação saturou. Então acho que o direito sempre vai ter espaço, e gosto bastante da roupagem que ele tem tido, não a roupagem, mas essa sensibilização do profissional do direito para que ele atue muito mais no preventivo, muito mais na mediação do que necessariamente nas brigas e nos embates. E como você vê hoje, vamos tocar aqui num assunto aqui um pouquinho delicado, como você vê hoje Sérgio Moro, com certeza para chegar a ser juiz, advogado, juiz, passou em concursos, estava um cara muito bem conceituado, muito bem respeitado, dentro do seu apogeu. O que levou, de repente, o mocinho virar réu, na sua opinião? Primeiro, eu acho que são coisas que são separadas, né? Para mim, o fato dele ter abandonado uma carreira consolidada, ou uma carreira que, como concursado, como servidor, é não só uma prova de desapego ao cargo, mas uma vontade grande de fazer com que a presença dele pudesse atuar mais do que em processos. Então, eu vejo com clareza a atitude, sem entrar em mérito que é de A ou de B, mas você pega de maneira despersonalizada um juiz que
que tem uma carreira consolidada, que tem ali o seu salário, que tem uma respeitabilidade, está ali, é juiz, estudou para aquilo, né? E ele abre mão dessa carreira para que possa servir em um outro espaço que é incompatível com a magistratura, isso já tem que ser louvável. Então eu não vejo isso como ruim. E a questão dele ter virado réu é muito das circunstâncias. Então, assim, você fazer o julgamento, eu não tenho todos os elementos para isso. Então, é réu porque a gente hoje vê vários processos sendo anulados, mas não se trata de inocência, é uma questão que é material, é uma questão que é própria do direito mesmo, né? Então, eu acho que a gente está, João, demonizando muita coisa em muitas pessoas, sem querer se aprofundar no qual é o problema. O meu esposo, ele costuma dizer que as pessoas querem reclamar, querem discutir, mas não querem resolver o problema. E eu fico me perguntando se em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, e que hoje vem para o processo político com uma clara bagagem e que pode contribuir muito em qualquer espaço público que esteja, se eu não estou querendo discutir o problema e não estou querendo uma solução, sabe? Porque eu acho que são coisas que são diferentes. Então, essa posição sua foi muito legal, mas veja só, ele saiu de uma plataforma bem consolidada, porque o judiciário Sim. Né, talvez... Uma zona de conforto. Perfeito, da minha opinião, talvez um dos pilares da nossa democracia mais sólidos, Sim. que é o judiciário. E ele entrar nessa areia movediça, porque a política acaba sendo uma areia movediça. Sim. Você acha que ele, não estou falando de equivocar, porque ele é muito maduro e consciente dos atos dele, tá? Você acha que ele não foi um pouco enganado pela veia política? Pode ter sido enganado. Essa pergunta só quem vai poder responder é ele, né? Mesmo. Mas assim, no achismo eu ainda vejo, por todas as declarações públicas que eu vejo do juiz, eu vejo que ele pode ter essa questão da via política, mas muito mais com uma vontade de contribuir mais do que estava dentro do judiciário. Se isso é verdade ou não, é o que ele busca transparecer e o que ele coloca dentro dos diálogos dele em todos os espaços que ele está. Agora, a gente não sabe até que ponto é verdade, porque afinal de contas, nós só o conhecemos como juiz, não o conhecemos como político. É uma incógnita. A gente não sabe como vai ser isso. Você esteve participando de um pleito político aqui em Valparaíso de Goiás. Sempre está dentro da vida política de Valparaíso. A gente faz política toda hora, né? Sim, até para fazer um almoço, a gente está fazendo uma política, verdade, né? verdade. Escolhendo as coisas de maneira legal, trocando ideias, coreando lá culinárias melhores. Cirlei, nós temos já uma história política em Valparaíso de Goiás, se eu não me engano, acho que já uns 6 prefeitos. 6 prefeitos, acho que sim. 6 prefeitos, sim. Uma mudança clara no nosso cenário. Você tem uma para poder citar? Eu acho que mudam os personagens, mas a gente não muda as práticas. E se a gente for olhar, e se a gente buscar muito o cenário da cidade, a gente consegue perceber que os personagens, eles mudam de espaço, mas são os mesmos, né? E eu percebo que a gente vem, enquanto cidade, a gente vem perdendo. Seja perdendo pessoas, seja perdendo qualidade de vida, seja perdendo serviços públicos de qualidade. Então a gente vem perdendo. Acho que a gente precisa, enquanto cidadão de Valparaíso, a gente precisa repensar. Eu disse o tempo inteiro na campanha, e volto a dizer agora, que a gente tem mudado sistematicamente o chicote de mão, mas o chicote continua lá. E nós precisamos acordar para isso, porque está sendo um processo muito caro, porque sendo que existem pessoas valorosas ocupando espaços na administração, hoje, sem sombra de dúvida, pessoas que querem fazer, mas não conseguem avançar, seja porque o problema não é de agora, seja porque o problema eu não consigo resolver de imediato, seja porque eu tenho uma amarra. Então, assim, a gente não consegue definir muito, a gente precisaria romper um pouco, sabe? Quebrar um pouco os paradigmas, até mesmo para não perder as pessoas que hoje se doam no processo político da cidade, na gestão da cidade. Chega um momento em que você cansa, ou um momento em que você fala, eu vou ficar aqui e vou sugar até onde eu conseguir para satisfazer o meu umbigo, mas não para fazer o bem comum.
Então, e isso é provocado por essa acomodação da população, essa acomodação do eleitor que fala, e aí, qual vai ser agora, ou essa desilusão, sabe? Acho que a gente precisa repensar isso. A gente vendo o conceito político da nossa cidade, no grande jogo de xadrez, a grande maioria dos políticos que estão aí, ou quase no total de todos, são prata da casa. Né? São pessoas que foram comerciantes aqui dentro, tinham uma vida de funcionário público aqui dentro do município. Por que a prata da casa não está vingando? Já que conhece tão profundamente os problemas do nosso município. De repente, por causa da acomodação. Tem uma coisa, e nos relacionamentos e de maneira geral a gente acaba tendo como ser humano essa motivação essa acomodação. O ser humano às vezes ele se acomoda. Então de repente, no relacionamento mesmo, quantas vezes a gente está aí casado já há um tempo, está namorando já há um tempo, e aí antes você abrir a porta do carro e de repente, não, eu abro de vez em quando, não é mais todos os dias, ou só no aniversário, ou não vai ser agora no aniversário de casamento, vai ser só no seu aniversário, a gente vai mudando, a acomodação ela é ruim. Então, de repente, a prata da casa, ela passou a ser acomodada. E a população, por sua vez, tá numa letargia tão grande que está vivendo de migalhas, e migalhas está tudo muito bom, sabe? E aí a gente tem picos de insatisfação, né? Ora o buraco aqui não tá bom, ora é um problema na câmara que estoura, ora é um problema na saúde, ora na educação, e a gente vai vivendo picos de problemas como se isso não fizesse parte de um todo. E eu acho que é isso que a gente precisa, repensar, porque a gente está provocando uma estagnação na nossa sociedade de Valparaíso. A gente está com problema de infraestrutura que não começa de agora, a gente está com problema na educação que não começa de agora. É uma cidade em que ela obriga os seus filhos a ir para a BR para ter acesso à educação. Porque se todo mundo, em idade escolar, resolver estudar em Valparaíso, nós não temos sala para absorver isso. E não é absorver a população que é flutuante, é absorver a população da cidade. Então eu tenho a obrigatoriedade de fornecimento de educação, mas ao mesmo tempo eu digo, epa, João, seu filho não vai estudar aqui porque eu não tenho vaga. Não é uma opção sua, João, como pai, de fazer com que seu filho acorde de madrugada, ou você ir para uma BR e falar assim, eu não quero estudar na escola A, eu quero ir para Brasília estudar, eu quero estudar em outro lugar. Não é uma opção sua. A cidade te obriga a fazer isso. Isso é um absurdo. E não é uma coisa que começa de agora. É uma falta de investimento sistemático na estrutura da cidade. Como é que eu autorizo um condomínio onde eu tenho um impacto de 100 famílias, onde eu tenho a perspectiva de ter pelo menos 40 crianças e eu não tenho sala de aula para 40 crianças, mas eu autorizo o condomínio? Eu estou pensando na cidade? Jamais, jamais. Eu estou pensando na cidade? Então é isso que a gente tem que parar. O nosso sistema de saúde, e vai estar sempre caótico, a normalidade do sistema caótico de saúde é fato, mas a gente tem um aprofundamento disso no momento em que eu tenho uma rede de saúde onde eu não tenho profissional concursado. Onde eu tenho profissional que hora ele está aqui, hora ele não está, eu faço um credenciamento que é um credenciamento, mas é uma indicação, e aí o servidor fica ali na mão do apadrinhamento, aí eu não contrato tudo que eu tenho para contratar. Mas você acha que essa cultura desse rebanho, isso acaba sendo um rebanho? Sim. Né? Sim, acaba sendo um rebanho. Você quer que essa cultura é criada na raiz da política, ou o político que faz essa... As duas coisas. As duas coisas. Eu acho que não existe corrupto sem corruptor. Você tem uma propensão. Então, assim, é claro que eu não quero, de maneira nenhuma, desqualificar os prefeitos que passaram. Cada um deu a sua cota de contribuição. Eu acho que falta maturidade, para que a gente consiga perceber o avanço que cada um fez e dizer assim, você, João, era prefeito, construiu até aqui, eu vou daqui para frente, eu não vou destruir. É uma falta de continuidade.
e que causa uma rivalidade na cidade. A cidade, ela fica dividida, ela fica numa situação de fla-flu o tempo inteiro. E a gente não consegue perceber que nessa briga do fla-flu, nessa briga de torcida organizada, perde a população. Perde a população porque eu não quero concluir um centro de saúde que foi começado pelo João e agora eu sou a prefeita. Então eu vou tentar concluir aquele centro de saúde só quando for próximo da eleição, porque aí vai ficar minha cara, mas não vai ser uma continuidade. É isso que falta. E nós somos uma cidade muito pequena. Então, os políticos tradicionais da cidade, eles precisam também ter essa reverência à cidade, porque esta política tradicional está acabando com a cidade. Acabando com a cidade onde a gente não consegue mais fazer uma avaliação de que nós vamos ter um deputado ou não da cidade. Eu perco isso porque eu personalizo. Eu não quero o João, eu não quero a Maria, eu não quero. A gente não tem. Eu acho que está faltando o senso de cidade. A gente está atacando as nossas instituições, sabe? Eu vejo que às vezes a gente não consegue perceber que no momento em que eu ataco a Câmara, eu estou atacando a instituição. E o que a gente tem que fazer é tirar o vereador que não está fazendo o trabalho dele. Perfeito. Né? Então, assim, me incomoda, e a gente, é fato isso, né? Me incomoda o fato de eu ter um servidor público, porque eu sou servidora pública de carreira, de ter um servidor público que há aventada a possibilidade dele estar pedindo propina. Isso me incomoda, e me incomoda não como eleitora só, me incomoda como servidora. Eu sou servidora, eu escolhi servir. Servidor público é isso, é servir a todos. E a gente não tem uma cultura de serviço público, eu não tenho concurso público na cidade. Eu faço questão de não ter concurso público na cidade, enquanto dirigente. Aí, os poucos concursados que eu tenho, eu ainda tenho essa questão não só do tráfico de influências, mas agora tem propina também. Onde é que a gente vai parar? A gente já está no terceiro escândalo da Câmara nesse mandato, que mal começou. Mal começou. Que mal começou. E onde é que a gente vai parar? Qual vai ser o próximo escândalo? Ou nós, enquanto população de Valparaíso, vamos nos acostumar? Porque vai ser assim mesmo. Ora a eleição da Câmara que é comprada, ora é a propina que é pedida, ora é o tráfico de influência, e aí? Isso não é olhar para o retrovisor, são coisas que estão acontecendo agora. E até que ponto isso não contribui para esse abismo que a gente está? Esse abismo, uma cidade de 64 quilômetros quadrados, né? E a gente, Sirley, queria que você mapeasse, porque você rodou os bairros, fazendo sua campanha, né? Quanta desigualdade num espaço tão pequeno. Isso. Assim, e uma cidade, não só uma cidade de profundas desigualdades, e a gente ainda tem uma situação de ser uma das cidades com maior renda per capita em todo. Nós somos a sexta ou sétima economia do Estado. E aí a gente tem que dar crédito a esse empreendedor que vem para a cidade, que investe na cidade, que faz com que a população que fique aqui, mas será que não dá uma insegurança nele de falar assim, gente, vem cá, e essa política aqui? Essa política daqui. Que não me diz, eu estou tratando com o João, aí daqui a pouco é a Maria, mas eu já tinha começado com o João, então eu não tenho cultura de serviço público na cidade. Né? Eu não tenho um corpo de servidores públicos concursados. Eu tenho um corpo de servidores e que por muitas vezes tem que se adaptar a situações para que não sofram perseguição. Essa situação mesmo do Fundeb. Quantos professores a gente viu colocando que não haviam assumido o contrato porque pediram voto para A e não pediram voto para B e tinham contrato várias vezes no município? Quantas vezes a gente fala assim, não, olha, eu fui remanejada do posto A para o posto B porque eu não concordo com o vereador, sabe? A gente precisa parar. Eu acho que a gente já está estrangulado. Estou começando aqui com a Sirley Fundeb. Ai, gente. Tem dado o que falar do nosso município. Fundeb, a novela, mas olha, tem a Leia, que eu acho que ela se revelou TikTok, olha, pode ficar
né? Eu falei assim, eu fico imaginando ela em sala de aula, deve ser o máximo, porque ela não te toca e arrebenta, né? Pelo menos a questão do Fundeb revelou alguns talentos aí dentro da nossa educação. A novela do Fundeb, vamos lá, nós tivemos uma alteração da lei e isso é muito legal, o governo federal fez aí uma alteração da lei, a gente passa para remuneração com profissionais, eu acho que tiveram 2 avanços significativos, né, pra gente que é da educação. A primeira é que a gente passa de 60% para 70% o custeio com folha de pagamento, com o pessoal, e a gente sabe que os municípios passam apertados para pagar a folha da educação, porque sempre somos numerosos, né? Então esse foi um avanço, e uma outra questão é que a gente parte de um investimento de 10% e o governo chega até 2026 com 23%, então mais do que vai dobrar o orçamento da educação, a destinação da parcela federal para a educação. Então esse foi um outro avanço. E o terceiro avanço que eu aponto é a questão que é uma briga histórica da categoria de educação, é dizer que, olha, na folha de pagamento não entra só professor, entram todos os profissionais que fazem o processo de educação, e aí a gente está começando a falar do porteiro, da merendeira, do motorista, de todo mundo, porque a gente costuma dizer que a educação ela é orgânica, né? Ela é um organismo vivo, e ela é orgânica, ela é cíclica, eu preciso que todos os atores estejam fazendo educação a todo momento. Cada um dentro do seu papel vai contribuindo ali na formação dessa criança, desse cidadão, né? Então, houve um avanço onde a gente coloca todo mundo que está na Secretaria de Educação para receber a folha da educação. E aí, nessa questão do Fundeb, eu acho que a gente precisa se atentar em algumas situações. Primeiro, o investimento obrigatório na folha de pagamento é 70%. Isso é uma coisa, lá na caixinha dos 70%. Os outros 30% que fazem parte desse repasse do Fundeb, ele é para custeio e investimento da máquina. E fora isso, eu ainda tenho uma outra caixinha, que é a caixinha dos 25%, que o município tem que também aplicar dentro da educação. Então, vamos entender que os 70% ele está engessado, ele tem conta certa, destino certo. E aí, cabe ao Confundeb, ao Conselho do Fundeb, cabe às entidades sindicais, cabem à sociedade civil fazer cara crachá, João. Porque assim, ó, a Cirlei é da Secretaria de Educação? Sim. Tem, até um tempo atrás, tem formação? Tem, então ela é para pagar nos 70%. Não, a Cirlei é servidora da educação, mas ela está emprestada lá na infraestrutura. Ela tem que receber o Fundeb? Não tem que. Ela é professora, ela é concursada da Secretaria de Educação, mas ela está emprestada para o órgão. Ela entra ali, está cedida. Não entra nessa conta. Então isso é muito fácil, cara crachá. Eu faria uma auditoria nessas contas, porque há uma divergência, o governo diz que hora gasta 80, hora gasta 70, então tem que fazer essa conferência, mas para mim a gente está discutindo o que deveria ser objeto de discussão seria a destinação dos 30% e a destinação dos 25%, porque é isso que vai fazer com que eu melhore a infraestrutura da escola, com que eu melhore as condições de trabalho do profissional. Então, o salário está lá assegurado. Está lá, é uma questão de cara crachá, né? Agora, a cota de investimento é que eu tenho que questionar. Por que, de repente, aí eu vou perguntar para você, João, o que é prioridade? Eu chego para você e falo, João, é melhor eu contratar o toner, comprar toner para as impressoras, ou é melhor eu consertar a goteira da sala de aula para que não chova dentro de sala de aula? Consertar a goteira. Primeiro consertar a goteira. Mas eu, de repente, como secretária, fiz a opção de fazer a contratação dos toners. Então, é esse tipo de questionamento que a gente tem que fazer. Como é que está sendo o gasto? Qual é a qualidade do gasto que está sendo feito na educação? É um gasto em que eu consigo ver que o que o gestor está fazendo uma opção
consciente pela melhora. Mas ele não ouve o conselho do Fundeb? O conselho do Fundeb, na verdade, deveria ser ouvido, ser ou se ele ouvido. não é ouvido antes, ele tem que ser ouvido depois. Porque, na verdade, ele vai fazer a aprovação dessas contas. E por mais que o gasto do exemplo que eu dei da impressora, né, do Tony, não seja ilegal, a gente tem que perguntar se ele é oportuno. Ou, por exemplo, como a gente estava conversando, nós tivemos aí 2 anos de escolas fechadas. Que tal a gente fazer um levantamento de quanto foi gasto de material de limpeza? No ano de 2019, nós estamos em 2021, em 2019. Vamos supor que nós gastamos 100 mil com material de limpeza. Em tese, as escolas estão fechadas, então o meu material de limpeza, que era 100 mil, vamos supor que vai 10, 20. O que eu fiz, o que foi que a secretaria fez com os outros 80 mil? E aí é coisa de falar assim, olha, a gente gastava 100 mil com material de limpeza, as escolas estão fechadas, então eu tenho, não uma sobra, mas eu tenho aí uma possibilidade de, com esses 80 mil, fazer o quê? O que vai ser importante? Então, acho que a categoria de professores, de uma maneira geral, a gente precisava olhar isso. Sem dizer que tem uma outra situação, que eu não sei se vocês lembram, o Denis deve estar aí assistindo a gente. Eles estavam uma vez no portal de transparência e ele soltou uma matéria onde ele viu que uma caneta, esta caneta aqui, parece que essa caneta aqui estava a R$35. E não era um pacote para caneta. Uma unidade. A resma de papel estava a R$200. A resma, porque eu tenho que partir do princípio que o que está lá dito é que foi. Não pode ter erro de digitação. Entende? Então, e nessas circunstâncias, se eu tivesse uma situação mais atenta, tanto do conselho quanto da sociedade, a gente poderia ver que, de repente, nós temos mais dinheiro, nós temos um mau investimento na educação. Ou, às vezes, a gente precisa olhar com mais carinho para onde vão as emendas parlamentares. Porque nós temos aí deputados que vêm à nossa cidade e dizem, olha, mandei 5 milhões, mandei 10 milhões para a educação. Então tá, então onde foi parar esse dinheiro? Mandamos 10 milhões para a saúde, onde foi parar esse dinheiro? E aqui, gente, eu não estou colocando que há desvio. Eu estou colocando que, de repente, o gasto não está sendo com qualidade, não está sendo efetivo, porque os meus problemas estão aprofundando, os meus problemas estão piorando em todos os aspectos. Então, a gente precisa, enquanto administração, parar de correr atrás do próprio rabo. A gente precisa avançar. E às vezes falta, eu acho que esse cuidado com a máquina pública. Você falou da economia e você não citou aí, gastou menos luz. Gastou menos luz, água. Então, para onde foi isso? Então, essa economia está onde? Então, de repente, assim, não, olha, gente, eu não tenho dinheiro. Chega o prefeito e fala assim, ó, não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro, a gente já está gastando, já está custeando muito. Tudo bem. A gente já estava no limite do orçamento. Mas eu não tive, em tese, uma economia, seja na água, na luz, no telefone, né, na própria merenda, no transporte escolar. Eu não tive uma... Será que eu não conseguiria remanejar essa economia para fazer isso? E aí é inevitável comparar com o Distrito Federal. Nós temos um programa de descentralização financeira no GDF, para as escolas, e nesses 2 anos os diretores, junto com a sua comunidade, se organizaram para reformar de fato as escolas, fazer pequenos reparos dentro das escolas, para que os alunos hoje voltassem. A gente está com a rede praticamente toda estruturada de uma outra forma, ou pelo menos maquiada, para que os alunos, nesse momento de pandemia, que ficou 2 anos fora, eles tenham um ambiente salubre, eles tenham um ambiente saudável para voltar. E a gente ainda não saiu da pandemia, mas a volta para a sala de aula, ela é essencial. É essencial. Eu acho que a gente não pode pensar em não voltar às aulas, mas eu me pergunto se é honesto colocar tantos servidores,
quanto a comunidade para conviver com condições insalubres que podem ser não por falta de dinheiro, mas por falta de uma boa gestão. Muito, um assunto tão complexo, né? É. A grande realidade, quando envolve toda uma malha política, o assunto começa a ficar complexo, porque você não encontra respostas. Nós tivemos 33 milhões encaminhados pelo governo federal para a Covid. É muita grana, né? Para um município pequeno, sabe? E é como você disse, 60 quilômetros quadrados. 64 quilômetros quadrados. 64 quilômetros quadrados. Tem muitos gastos, sim. Sabemos que tem gastos, né? Mas é muito dinheiro. O que nos causa espanto, Shirley, é essa famosa transparência. Que não tem. Né? Não tem. É uma transparência... Não é uma... Porque tem uma coisa na administração, João, que assim, às vezes, o que é transparência, né? Eu pego esse copo, eu posso dizer que ele, né, é transparente, estou vendo o outro lado, mas ele dá uma distorcida, né, na minha visão que está com água dentro, né, o outro lado. E na administração pública, a transparência significa que eu vou dar a informação para você que não é servidor, que não entende, de repente, do rito do serviço público, mas você vai entender o que eu estou dizendo. Então, quando eu tenho um sistema próprio da prefeitura que diz, vou dar um exemplo aqui de pagamento de servidor, que isso eu vi pelo menos uns 4 casos assim, onde no portal da transparência diz que você recebe R$1.000, mas no site do FNDE, lá no sistema do CIOP, diz que você recebe R$3.000. O que eu acredito? Por que essa distorção essa distorção de valores é mero erro de digitação? Então, se de repente não houvesse uma transparência completa, o próprio, falando da educação, por exemplo, o próprio Confundeb, ele não poderia verificar essa distorção e falar assim, olha, o João está constando aqui, onde é que foi o erro de digitação? Foi aqui no CIOP ou está no portal da transparência? Se você me perguntar, eu chuto que está no CIOP o erro de digitação, porque no portal da transparência é o dinheiro que vai para o bolso do servidor, é o que gera o crédito orçamentário na conta dele. Então, muito dificilmente o que está lá não entra na conta do servidor, porque é mais ou menos automático. Então, a gente precisa dessa transparência nas atitudes, nas ações, no gasto, de maneira que fale assim, olha, vamos confrontar. E, de repente, com transparência, a gente consegue dissipar esse fla-flu que se tornou uma briga entre a categoria de professores e o governo desigual. Porque eu tenho certeza, e absoluta certeza, que se você chegar para a categoria de professores com transparência, não é mostrando os dados, mas conflitando os dados, refinando os dados, eu ouso a dizer que não teria espaço para se organizar uma greve, por exemplo, um questionamento ao governo. Então, a gente precisa parar, sabe? A gente precisa parar de desqualificar as pessoas. Se você me chama a atenção enquanto servidora, por mais que eu imagine e tenha absoluta certeza que eu não estou errada, eu como servidor, eu tenho que pensar que eu não estou te dizendo as coisas de maneira que você entenda. Então, ao invés de ficar, e aí assim, um conselho, se puder, uma dica para o governo municipal, ao invés de ficar descredenciando o professor, não recebendo o professor, sabe, não recebendo o sindicato, dizer assim, olha, tá aqui, vamos sentar aqui, as contas são essas, as pessoas que estão inclusas são essas, o gasto que a prefeitura foi esse, e aí vão surgir outros questionamentos, mas não vai surgir o questionamento de que, não, eu tenho direito ao rateio. E o que gera o conflito ficar maior, né, Cirlei? Lusiânia pagou. Sim. Cidade Ocidental também. Novo Gama acenou e vai pagar. E pagou, né? Exatamente. O município fica ilhado, não? No meio dessa situação, aí gera toda uma intranquilidade. Não, e a gente nós somos menor,
são menor, né? Número menor, Então, número menor de servidores. O contador do sindicato veio aqui junto com o Marcilon e, segundo eles, tiveram acesso à conta do Banco do Brasil, em torno de 20 milhões de reais. Lá no quinto. Né? Assim, eu volto a repetir, João, se eu sou servidora e eu digo assim, João, não tem dinheiro, e você insiste para mim, Cirlei, tem dinheiro. O que eu, como servidora, tenho que fazer? Se eu tenho absoluta certeza que os meus procedimentos estão corretos, o que não está correto é a forma como eu te transmito a informação. Então, eu vou mudar, eu vou te dizer a mesma coisa, mas eu vou mudar a forma que eu te digo para que você entenda, para que você chegue junto comigo à conclusão de que está tudo certo. Então, não é não receber o sindicato. E aí é uma crítica mesmo à gestão e é uma crítica como quem é servidor. Porque eu tenho que ter clareza, João, que no momento em que eu estou no processo político, eu vou levar pedrada. No momento em que eu estou como servidora, naturalmente, eu vou levar pedrada. E eu preciso fazer com que você entenda a minha situação, a informação que eu estou dando. Se você não entende o que eu estou querendo te dizer, eu, como servidora pública, eu tenho obrigação de fazer o que a gente fala dentro do serviço público de linguagem cidadã. Você vai me perguntar como é que são as leis orçamentárias, eu não vou te dizer, não, primeiro a gente faz o empenho, a gente faz, olha, a gente não consegue fazer o pagamento em tanto tempo, porque existem alguns procedimentos, e nós estamos nesse procedimento. Eu não entendi, eu quero meu pagamento amanhã. Olha, eu preciso esperar 3 dias, antes eu não falei do prazo de dias, agora eu vou chegar para você e falar, João, olha, eu preciso de 3 dias para originar isso. Tá, então daqui a 3 dias, a gente vai conversar daqui a 3 dias. Então, o servidor é que tem a obrigação de se fazer entender. É o governo que está com a gestão, está com o bastão na mão, ele tem a obrigação de transparência. O sindicato vai entender se ele quiser, mas se ele está questionando, e eu não acredito que o sindicato seria tão irresponsável de pegar uma categoria e fazer uma mobilização para nada, se não tivesse o fundamento, ou se pelo menos ele não entendesse as contas. Essa daqui é a Cirlei. Nós estamos conversando aqui a respeito do Fundeb. Você está acompanhando em casa. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Cirlei, isso vai ser uma novela que eu creio que ainda vai se prolongar um pouquinho, né? É uma novela que parece que não tem fim, porque você está explanando muito bem, você é conhecedor um pouco mais a fundo, até pelo fato de ser um pouco privilegiada juridicamente, para entender como é que esses mecanismos funcionam, né? Mas o servidor público, ele tem todo o direito de cobrar, já que está em lei, né? E não pode fechar nunca, quando eu estive aqui com o presidente do sindicato, fechar nunca o canal de negociação. Eu creio que essa transparência, ela tem que acontecer sempre, independente de qualquer fato. Não, independente sim. Independente de qualquer fato. O papel do sindicato é buscar a qualquer custo o melhor cenário possível para o servidor. Para os servidores. Né? Isso não é o gestor, ele vai propiciar, mas a gente sempre vai ter, é aquela velha máxima, né? O sindicato nunca vai dizer, tá bom, porque senão não tem sentido, né? Mas eu não posso ter, João, eu não posso ter o sindicato reclamando que eu não sou recebido. Eu não posso ter o sindicato dizendo que eu não tive acesso aos dados e ao extrato bancário. Daqui a pouco o sindicato que está sendo questionado. Né? Eu não posso dar esse instrumento para o sindicato, porque ele está fazendo o papel dele de defesa da categoria. E eu tenho que fazer o meu papel de ser político investido em um cargo de confiança que a população me deu. A população chega para o prefeito e diz, olha, eu estou dizendo que você vai fazer as melhores opções para a minha cidade. Né? Então, o prefeito tem que ter essa responsabilidade, que ele representa uma comunidade. Eu não quero acreditar que a comunidade diga minta para o servidor. Eu não quero dizer que a comunidade diga, olha, prefeito, você deixa a escola caindo aos pedaços que a gente... É isso mesmo que a gente quer. Não é isso. Então, a gente precisa, na gestão pública, fazer o melhor possível
com os recursos que sempre vão ser mínimos. Mas se eu tiver a transparência das ações e das contas e da forma como a gente faz essas contas, eu acho que a gente avança bastante, né? Para encerrar, tem uma história que é a questão da gente fazer a conta ao avesso, né? Que nós fomos eu, o João e o Davidson pro bar tomar Coca-Cola, porque a gente não bebe, né? Tomar Coca-Cola, e aí a conta deu R$30. Só que era a inauguração do bar. E aí a menina volta e assim, tá aí o gerente lá falou assim, olha, inauguração do bar, a conta deu 30, vou dar aqui R$5 de desconto. Eu falei assim, 25. Aí a menina olhou, pegou os R$5 e falou, nossa, na mesa só tem 3, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ela falou, calma que eu vou resolver. Ela pegou R$2, colocou no bolso, gorjeta. Olha, R$1 pra você, Davidson, R$1 pra você, João, R$1 pra você. Assim, nós ficamos, epa, a conta tinha dado 30, ok. Então vamos fazer as contas agora? 9 vezes 3, João. 9 vezes 3 é o quê? 27. 27, mas ela embolsou quanto que ela colocou no bolso? R$2. 27 mais 2, João? 27, 29. 29, cadê R$1, gente? Cadê? Sumiu R$1. Davidson, cadê R$1? Cadê R$1, João? Apagou, né? Apagou, não é? Mas não, na verdade, isso é um sofisma. Eu te induzo a fazer a conta errada, porque na verdade a conta é, quanto deu a conta? 25. Quanto ela deu de troco pra gente? R$3. 25 mais 3, 28. Quanto ela colocou no bolso? R$2, 30. Não tá faltando. Então tá faltando, João, nessa história do Fundeb, tá faltando dizer, a conta não é assim que faz. Deixa eu te mostrar como é que faz, que eu vou te mostrar que não tá faltando R$1. E você fala sempre do Fla-Flu, você torce pra que time? Gente, o pior que eu não torço pra time nenhum. O Fla-Flu é porque são duas torcidas extremamente organizadas, né? Apesar que quando eu tenho uns amigos que são botafoguenses e palmeirenses e eles também dizem assim, por favor, usa o Palmeiras, usa o Verdão lá, mas eu não tenho esse apego. Por favor, não dá, né? Eu já brigo politicamente, brigar por causa de futebol tá difícil, não pode, né? Qual é a comida que você gosta mais? Adoro massa, João. Massa é bom, né? Massa é muito bom. Massa e carne. E o livro de cabeceira? Olha, depende da fase. Eu tenho assim, fases. Eu estou numa fase de muito estudo, então os meus livros de cabeceira têm sido improbidade, que é a minha paixão, improbidade administrativa, assim, lavagem de dinheiro dentro do serviço público. São temas assim que eu gosto bastante. Gosto bastante de diversificando, mas hoje eu estou muito focada nisso. Eu estou muito focada em gestão pública. Você pratica algum esporte atualmente? Nenhum, gente, nem levantamento de garfo estou conseguindo. E a respeito de alguma bebida, você tem alguma preferência? Eu gosto muito eu adoro Coca-Cola, eu sou cocólatra, quem convive comigo sabe que eu sou cocólatra, gosto, olha, vou dar mais exemplos. Tem mais uma aqui, o David também. Cocólatra, gosto de energético, mas eu gosto de vinho. Então, de vez em quando, assim, com o maridão, assim, abrir um vinho é bom. Muito bom. Você costuma assistir novela ou não? Gente, eu não sei qual foi. Acho que a última novela que eu assisti, não lembro qual a última novela que eu assisti. Não lembro. Eu lembro, a que mais emblemática foi aquela Quem Matou Odete Roitman. E olha que era... Nossa, já tem um chão isso. Já tem um chão isso. Então, vou denunciar a vida. 44 anos, gente, por favor. Por favor, por favor, por favor. Pronto, não tô tão velha assim, é porque... memorando. E antes a gente entrar no aqui, a Cirly estava falando do Big Brother. O Big Brother está com 22 anos. 22 anos, eu percebi isso hoje, que o Davidson foi falar assim, olha, do Big Brother. Eu falei, gente, Big Brother 22? Eu nem sei qual foi o Big Brother que eu parei, assim, não acompanho. Eu realmente, a TV era aberta, seja porque não tenho muito hábito, faz muito tempo na questão da TV aberta, e quando vou muito para jornal, né, mas eu me perco, assim. E ainda e nesse Big Brother, temos que acompanhar, tem uma menina de Valparaíso lá, viu? Uma professora, nessa briga do Fundeb, acho que rendeu da gente ter uma professora lá no Big Brother, né? Então temos uma professora, acho que é Janice, né? Janice, bióloga, professora aqui do município. Muito Se legal. você recebesse um convite para participar do Big Brother, você toparia? Não toparia. Eu acho que é uma exposição que eu não
que eu não ficaria à vontade em fazer. Aí olha que eu sou uma pessoa muito transparente, mas eu acho que é muito... Eu acredito que seja muito teatro, eu não conseguiria conviver muito. E a gente estava falando de música, o David. Isso. A gente vai concluir aqui ouvindo um Rolling Stones. Rolling Stones, tá vendo? Olha. Rolling Stones, tá vendo, galera? Tá, qual é o teu estilo de música que você se pega curtindo? Gente, olha, MPB e sofrência vai ser sempre. Meu esposo costuma dizer assim, fala assim, eu não consigo te entender. Como é que você gosta tanto de sertanejo? Eu falei, meu filho, sertanejo de forró é tão bom, né? Mas eu sou bem eclética, só não venha com funk. Funk realmente, me perdoem, pessoal do funk, mas não consigo. Essa batida não me atrai. Você não acha a sertaneja assim muito sofrimento? Muito sofrimento, gente. E olha que eu sou uma pessoa extremamente realizada do ponto de vista emocional. Mas, gente, mas é bom, né? Assim, uma sofrência, assim, é bom. Assim, você fica assim, doído. Eu tenho que segundo meu esposo, tem que fazer terapia, entendeu? Pra ver se eu supero essa sofrência, porque não tem motivo. Turma tem motivo para poder criticar, né? E a sofrência do pop mundial é a Adele, né? É verdade. A Adele, aquele vozeirão dela, mas não é bom. Não é bom. Ai, mas assim, mas olha, sextou e essa sexta-feira vai ser diferente, vai ser com Rolling Stones, tá vendo? Dá uma aumentada aí, Geo. Olha o vigor. Olha que fera. Não é? Mick Jagger, dinossauro do rock. Gente, né? mas é esse vigor, né? E como é que vão ficar as músicas agora, né? A gente tá empobrecido, Tá né? empobrecido de música. Empobrecido, olha isso. Quando você pega o Mick Jagger, você vê a idade que ele dá, a dinâmica desse cara. Isso é uma lição de vida também. Sim. Para todos nós, né? Sim, verdade. E espero que as próximas gerações aí comecem a produzir música de fato, porque a gente está produzindo cápsulas, né? A gente não tem mais músicas que vão perpassar, né, as gerações. Assim. Cirlei, para a gente concluir esse podcast pra gente, você acha que esse vigor do Mick Jagger é porque ele faz o que ele gosta? Você acha que fazer o que a pessoa gosta, você ganha mais um tempo nessa terra ainda? Trabalhe com o que você gosta e você nunca vai precisar trabalhar. Fantástico, hein? Essa daqui foi a Cirlei, que bacana, hein? Cirlei, o papo com você sempre é muito legal, né? Tem um jogo de cintura super show, conhece a dinâmica, né? Ela hoje professora, advogada, está fazendo faculdade de sociologia e ela falou que não vai parar por aqui não, viu? Esse dinamismo, uma pessoa sempre simpática, sempre prestativa e pretensões futuras? Sempre, gente. Sempre Sempre. O meu exercício de cidadania em Valparaíso e no estado de Goiás. E o meu nome é Pronta para Servir. Então eu vou estar no processo político, não sei se pleiteando a candidatura novamente, mas eu vou estar na discussão porque é no processo político, é através da política que a gente muda a sociedade. Nós estamos tendo problemas hoje dentro do município porque nós estamos escolhendo mal os nossos representantes. E eu digo, João, que muitas vezes os eleitores, eles escolhem o menos pior. A gente está numa situação de escolher o menos pior. E a gente precisa de não só novas pessoas, mas novas práticas no processo político. E eu pretendo não abandonar isso. Então, o meu nome para participação no processo político, seja como candidato, seja para contribuir, vai ser sempre pronto. Porque é através da política que nós vamos mudar a prática de gestão, é através da política que nós vamos aprimorar as nossas leis. É isso que a gente tem que perceber. O cidadão tem que perceber que é a Câmara de Vereadores que regula como ele vai poder funcionar o comércio dele. É a Câmara de Vereadores que vai regular quanto o IPTU dele vai aumentar, ou se ele vai ter isenção. É a Câmara de Vereadores que obriga o prefeito a ter a contratação, de repente, de servidores. Fala, olha, vamos começar a cobrar servidores efetivos. É a Câmara de Vereadores que vai falar, olha, eu quero um sistema em que a gente consiga ser administrado por servidores públicos para não ter uma senha master para pagar um débito de 180 mil. E é através da política, é através desse exercício da política é que a gente vai mudando e vai melhorando a cidade. Então, se eu quero Valparaíso, meu nome é Pronto. Tá legal. O programa chegou ao final. Cirlei, brigadão.
aquele beijão bacana em todos os seus familiares. Eu tô aqui falando, seguidores ó. aqui, Show ó. demais, a turma tá acompanhando. Um tchauzão pra vocês. Obrigadão, viu? Obrigada, João. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigada, Deilson. Me deve a Coca-Cola, tá? R$1. Deve a Coca-Cola. Que bom. Programa Conexão. Bom final de semana. Strong.